Mais uma vez, né, um oi para todos, postando meu último vídeo aqui na plataforma, do ano pelo menos, né, por enquanto. Meu nome é Yusuf, eu sou professor de português e inglês pela Universidade do Estado de Minas Gerais. E neste vídeo eu vou trazer para vocês sobre uma área chamada inclusão. Mas antes vou me apresentar que o meu interesse é sobre análises, né, do livro didático de língua portuguesa e suas metodologias de ensino. E hoje, mostrando nesse vídeo aqui, eu vou mostrar uma das áreas que eu gosto, que é a inclusão, como eu disse. Sobre a inclusão de pessoas com deficiências, seja qualquer tipo de deficiências, físicas ou intelectuais. Bom, tratando-se de inclusão escolar, as pessoas com deficiência, por muito tempo, foram mantidas segregadas e praticamente privadas de seu convívio social. E aí, somente a partir do século XX, quando se teve a sua desinstitucionalização e sua educação escolar, que se verificou uma melhora na aceitação do deficiente. Mesmo assim, ainda hoje nós encontramos, nós observamos algumas práticas segregatórias, preconceituosas e discriminatórias em relação ao deficiente e à deficiência. Infelizmente, a sociedade ainda continua superdesvalorizando a capacidade intelectual, a beleza, a independência da individualidade, fazendo com que as pessoas portadoras de alguma limitação ou que fujam de alguns padrões estabelecidos como normais pela sociedade sejam vistas como problemas e altamente desvalorizadas. E hoje, nós vamos pensar em uma perspectiva maior do que só a deficiência. Inclusão escolar é além da deficiência. A gente precisa, sim, incluir todas as deficiências na escola, pensar sobre elas e levá-las para o contexto escolar, incluindo realmente. E aí, nós vamos compreender que a inclusão ela vai além das pessoas com deficiência, ela é para todos. Então, a gente acompanhar esse processo de bullying, de qualquer coisa diferente, já é vista com maus olhos e com certa discriminação. E quando a gente fala de inclusão dentro da escola, a gente fala de incluir a todos, a qualquer tipo de diferença, a qualquer coisa que soe como um estranhamento aos olhos, do que fuja como um estranhamento também como a sociedade traz. Não tem o normal, a sociedade que traz esses preconceitos pra gente. E pensando em inclusão escolar, a gente vai partir para onde? Para a diversidade cultural. A primeira coisa que a gente vai pensar depois das deficiências é de incluir, as diversidades culturais. Nós temos variadas culturas em nosso país. Um nordestino que vem cá para o estado do Rio, talvez nós olhamos com maus olhos, algum preconceito das pessoas que vêm de outro estado. Seja pelo seu modo de falar, pensar, ter crenças. Então, um nordestino aluno, quando ele vai para uma escola, por ele falar diferente, pensar diferente, talvez ele sofra certos preconceitos pelos seus próprios colegas ali dentro de sala. Então, é necessário mostrar a esses alunos que a gente está formando como cidadãos para viver e conviver em sociedade que se deve respeitar as diversidades. E aí a gente encontra também o pluralismo de ideias. E dentro desse pluralismo, nós temos a questão religiosa. E a gente precisa pensar o quê? Que o Estado ele é laico. E quando ele é laico, ele não tem uma religião. Ele respeita qualquer religião. Dentro da inclusão escolar, nós pensamos em que a escola respeite a todos os credos, não interessa se é de religião africana, de que credo ela vem. Se respeita o quê? O pluralismo de ideias, opiniões políticas partidárias, inclusive se é de esquerda ou de direita. Isso não é a função da escola, pelo contrário. A função dela é acolher e fazer que todos que estão ali dentro compreendam que o diferente ele existe e que a gente deve respeitar. E a gente vive em uma sociedade em que todos são diferentes. Todos os seres são diferentes e sim, é normal. E que as pessoas se respeitem e que aprendem também a viver uns com os outros. E a gente conhece, nós da área, conhecemos um autor importante que se chama Mittler. Mittler ele fala que é na inclusão que precisa de uma reforma de currículo. Por quê? O currículo ele vai além do conteúdo formal, da matemática, da língua portuguesa, tem uma função social. E também ele fala que tem que ter essa reforma aí da pedagogia e também das formas de agrupamento de alunos, porque deve-se ter um olhar criticamente e reformular todos os processos da escola. Por quê? Se eu quero realmente incluir, eu preciso rever o meu currículo. A minha avaliação, ela inclui ou exclui? A minha prática pedagógica, a minha concepção de pedagogia, ela é inclusiva ou ela exclui? Eu agrupo os meus alunos em sala de aula, aqueles que sabem mais em um canto e aqueles que sabem menos em outro canto? Nessa sala de aula, só tem alunos com potencial
de alunos com maior aprendizagem. E aí na outra sala de aula você agregar outros que têm dificuldade. Eu não compreendo que eles também aprendam na diversidade em conjunto? Isso acontece em muitas escolas. Nessa escola, por exemplo, não tem alunos de inclusão, de deficiência. E isso vai ser só na rede municipal de ensino, porque aqui na rede do estado não tem inclusão. Eu vou sempre conseguir uma vaga lá no município, porque aqui a gente não tem isso. Um currículo adaptado é muito trabalho, isso acontece em muitas escolas. Então é preciso, segundo esse autor, Mitre, essa reforma radical por isso. E aí ele fala também que o sistema de valores é que todos se sintam bem, se faz necessário, todos precisam ser acolhidos. Essa diversidade, quando a gente fala de inclusão das deficiências, a gente vai pensar também que em gênero, independente de gênero, incluir também, independente da sua nacionalidade, de onde ele vem, da sua raça, no caso a sua etnia, a sua linguagem de origem, os dialetos, os sotaques, o nível de aquisição, quem sabe mais e quem sabe menos, né? E incluir, então, a gente deve levar em consideração essa diversidade aí, é não discriminar. Se a gente vai generalizar a inclusão, a gente vai incluir a todos, não tem discriminação. Basicamente é isso, incluir é não desrespeitar e respeitar. Mas aí, Lucifer, como que se garante a inclusão? Bom, assim como um professor ele não quiser fazer a inclusão, não vai acontecer. Né? O professor ele precisa diretamente participar, né? Se adaptar em um currículo e pensar no sujeito como um ser individual. Se ele tem necessidade de aprendizagem, né? Não adianta o professor pensar em tudo isso também se a família, né? A escola não estão dispostas a contribuir, a ajudar. Então a inclusão é um ato global. Um outro ponto, a inclusão ela requer mudanças na administração da escola e na adaptação. Por exemplo, como que um cadeirante ele se locomove em uma escola que não é adaptada? Como que a cadeira de rodas dele pode ter acesso a um refeitório ou banheiro se a entrada é menor? A administração escolar ela precisa prever todas essas adaptações para que essa pessoa com deficiência se locomova, assim como uma pessoa surda precisa de intérprete, como uma pessoa cega ela precisa de material em braille, precisa fazer toda essa adaptação para que esse aluno esteja incluído realmente dentro do ambiente escolar. Então, próximo ponto. Precisa considerar o contexto. Como assim precisa considerar o contexto? Gente, de onde essa criança vem? Qual é a deficiência dela? Qual é a necessidade dela? Um autista, dependendo do seu grau de espectro, ele tem uma necessidade. Nenhum autista é igual ao outro. Cada um precisa de uma adaptação, de um olhar diferenciado, né? De um professor, de um supervisor, né? Ele precisa de um cadeirante, por exemplo, muitas vezes, às vezes ele não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. É só adaptação no ambiente físico. Então, cada contexto, cada pessoa, ele tem uma diferença para poder ser incluída. E é preciso analisar cada um dos contextos. Próximo. A família é importante na inclusão. O que ela espera dessa escola? O que ela quer para o filho? O que a escola quer para essa criança junto com a família? O trabalho da família com a escola ela tem que ser de parceria, porque a inclusão ela só vai acontecer se a família e a escola trabalharem juntas. Não adianta a escola fazer todo o trabalho inclusivo e lá na casa da criança, o pai e a mãe deixa ela fazer nada. E acaba desconstruindo o que a escola vem construindo, o que a escola constrói. E acaba acabando com esse processo. A gestão precisa estar comprometida com a prática inclusiva. Bom, propiciar os alunos que tenham acesso a essas práticas inclusivas é seminar dentro da instituição que a inclusão ela é importante. Se o gestor ele não é inclusivo, os alunos não vão ser inclusivos. Né? Não ter a inclusão como algo importante dentro daquele local, se não tiver esse olhar, automaticamente aquele ambiente não vai ser acolhedor de forma natural. Né? Não vão ser inclusos. No exato momento quando a instituição começa a incluir, existem atos inclusivos. Se tornam inclusivas pessoas quando eles veem isso como forma natural, que é uma prática daquela instituição natural. Né? A adaptação curricular. A adaptação curricular com alunos com deficiências nada mais nada menos, principalmente para o intelectual, é imprescindível. Né? Porque se eu vou incluir um aluno com deficiência, ele não consegue aprender no mesmo ritmo que outros alunos, eu preciso adaptar meu currículo. De que maneira ele vai aprender? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para ele poder aprender, né? Desenvolver? Então, é importante para os alunos que possuem essas deficiências intelectuais. É importante que ocorra, se é um processo inclusivo, meu currículo precisa ser adaptado. Então, uma escola inclusiva, fazer a inclusão
é apresentar um olhar diferenciado a essas necessidades especiais. É considerar que se respeita todas as pluralidades de diferenças, né? Se valoriza. Eu incluo, eu faço adaptação, mas ele não pode aprender com os outros. Não, eu vou incluir fazendo com que ele aprenda dentro do coletivo, propiciando, né, ele se desenvolva também no meio dos outros, né? Somente assim se faz inclusão. Assim, a luta em prol da inclusão deve ter como objetivo, né, os alunos com necessidades educativas especiais sejam bem-sucedidos em aula do sistema de ensino regular, né? Somente assim nós vamos fazer com que haja inclusão realmente, que todos sejam respeitados, acolhidos, seja qualquer tipo de que seja, né, da sua deficiência, seja ela intelectual ou seja ela física. Bom, esse é o meu vídeo de hoje, meu último do ano. Espero que tenham gostado e vou tentar, né, trazer mais no próximo ano das áreas variadas, né? Seja ensino de língua inglesa, seja ensino de língua portuguesa, seja assuntos diversos, né, que acontecem aí no mundo, mas principalmente sobre educação. Talvez o próximo tema que eu vou trazer para vocês seja de um livro muito interessante. Hilário, meu preferido, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? De Machado de Assis, muito bom esse livro. E quero trazer também, muito conhecido, o Diário de Anne Frank. Possui algumas imagens, aí no vídeo eu vou apresentar para vocês. Um outro livro que eu vou trazer para vocês também, né, para poder falar, é George Orwell, que é o 1900 esqueci o ano. É o 1984 de George Orwell. Vocês vão gostar muito também. Então vou trazer 4. Anne Frank, George Orwell, 1984. Camilo Castelo Branco, Onde Está a Felicidade. E Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até uma próxima, porque o próximo primeiro do ano de 2025 será esse aqui. Tchau!